noite, que nós já cantamos aqui, Eis-nos prontos. Quando cantamos o hino, vocês perceberam que há um momento no hino que fala assim: Eis-nos prontos a morrer. A pergunta inicial que eu faço é: estamos nós, de fato, prontos? O cristianismo ele é meio anticultura, né? É meio contraditório em relação à vida que nós desenvolvemos desde que nascemos, e nós aprendemos desde criança. Nossos pais têm a preocupação grande de nos preparar para viver. E aí vem o cristianismo e pergunta assim: você está pronto para morrer? Nós somos preparados todos os dias, né? Nossos pais pagam carros em escolas, faculdades, universidades, melhores cursos para a gente preparar para um dia ter uma bela profissão, para ter recursos para ter tão sonhada qualidade de vida. Todos nós queremos isso, e é justo, e é exatamente isso que Deus também espera para que o seu povo desfrute dos dias que aqui nós estamos. No entanto, a gente encontra um texto bíblico, como nós vamos ver daqui a pouco, em que nós somos convidados para servir a Jesus. Nós precisamos morrer. Mas por que eu pensei, Deus me trouxe a importância desse tema para a nossa reflexão nesta noite? Quase todos vocês conhecem o momento que eu passei. Quando eu passei pela quase morte, Deus me deu uma tranquilidade absurda. E como vocês sabem, eu estava afastado dele nesse período. Então, ele me manteve, pela misericórdia dele, na paz que eu era capaz de confortar as pessoas que estavam cuidando de mim. E eu não compreendia, as pessoas, aliás, não compreendiam aquilo. E nos últimos anos, especialmente 3 anos, né, meio pós-pandemia, nós, praticamente todos nós, possivelmente, perdemos alguém muito próximo, ou pelo menos conhecido, né? O mundo todo perdeu muitas pessoas. Nós temos perdido algumas pessoas recentemente aqui na igreja. Nós, como Ministério de Intercessão, semanalmente aqui nas Caximas, recebemos inúmeros pedidos para orarmos por pessoas com doenças terminais, doenças que têm levado muitas pessoas. Algumas que, graças a Deus, muitas pessoas que nós oramos têm restabelecido, têm recuperado a sua saúde, mas algumas não. Todos os dias que nós acordamos e nós oramos a Deus, nós temos essa preocupação: iremos viver até quando? Estamos nós prontos realmente para morrer? Nós, como disse anteriormente, nós nos preparamos para tudo nessa vida, mas talvez nós nunca nos preocupamos em se preparar para o momento de descanso. Recentemente, na minha família, nós temos 2 reuniões semanais com a família, claro, de forma online, porque é espalhado, né, pelo Brasil, meus irmãos. Uma na sexta-feira à noite e no sábado às 6h30 da manhã é uma reunião específica para orarmos juntos. E o meu irmão mais velho, a esposa dele está passando uma situação bem difícil de saúde, um estado bem avançado, um problema fígado. E nós tínhamos um encontro que ele esteve conosco e foi muito difícil para a gente ver o meu irmão chorando ali. É muito difícil você tentar acalmar alguém que está com medo de perder alguém. E são situações que nós não fomos criados para viver. Por que eu disse há pouco, né? Que é o plano de Deus que a gente vive e construa nossa vida de fato para ter qualidade de vida. Porque assim foi criado o ser humano. O Éden foi criado num jardim, num paraíso, para que ele vivesse bem. Mas no meio do caminho teve algo que alterou esse processo chamado pecado. E desde que ele entrou, cada dia que nós vivemos é um dia a mais, de vida e um dia a menos também para o dia do nosso descanso. Então, é importante que nós, como cristãos, compreendamos que sim, deveria estar dentro do nosso currículo de instrução, de ensino, de aprendizado de vida, estar pronto para esse dia. Os 2 anos que nós cantamos falavam sobre isso. E só para a gente ter mais lucidez sobre esse tema, eu trouxe aqui alguns dados que eu
tem no site online que mantém o monitoramento da população mundial. Então, foi no dia 8, última sexta-feira, às 14 horas que eu fiz esse print, ali está a população mundial. Naquele horário, no dia 8 bilhões, daí o restante nós vamos falar aqui que vocês estão acompanhando. Nascidos neste ano, 113 milhões, né? E aí vai. Nascidos naquele dia até aquele horário, até as 14 horas, 211 mil. Mortes no ano, 53 milhões de frações. E só naquele dia, até as 14 horas, já havia morrido no mundo, segundo os dados do site, 99.440 pessoas. E você vê que durante a média diária passa dos 170 mil no mundo. E por fim, ali traz o crescimento da população no ano. Ali, dados em 2024 em relação à saúde. Então, mortes causadas por algumas doenças, no caso da contagiosas, né? 11 milhões, mortes de crianças até 5 anos, 6 milhões, aborto, 38 milhões de gestações, mortes de mães durante o parto, olha só, 260 mil, esse número é anual. Pessoas infectadas com HIV, né? 45 milhões de fração, mortes causadas por HIV, 1 milhão, e aí vem as frações, e mortes causadas por cancro, no mesmo ano, 7 milhões, 7 milhões, 32 mil, e mortes causadas por malária, 337 mil, isso também é anual. E para finalizar esses números, que são muitos, para não ficar cansativo, mortes causadas pelo fumo, né, com cigarro, 4 milhões 280, esse é um número anual, e causadas por álcool, 2 milhões 141 mil, e suicídio, 918 mil anual. Então aqui é um dado real, é vida real. Todos os dias, ao final desse dia de hoje, esses números eles continuam aumentando todos os dias. E aí é um ditado bem popular, né? A coisa mais séria que nós temos na vida é que um dia vamos morrer, mas nós também acreditamos que haverá um grupo especial de pessoas que não vai passar pela morte, né? Aqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. Mas o fato é que, diante desses números, é importante eu me preparar para este momento. É importante, até na questão educacional de uma criança, trazer a consciência dela de que nós precisamos estar prontos, porque a morte, assim como o dia da volta de Jesus, ela vai selar a nossa salvação. A partir do momento que eu deixo de respirar, eu já estou selado, ou salvo, ou perdido. Por isso, se eu estou pronto para ouvir a nossa mestre, se eu estou pronto para ir com ele, a morte não deveria ser um momento de aflição. Nós vamos trazer hoje aqui alguns testemunhos relacionados a isso. Mas nós cantamos na primeira estrofe do hino, né? Todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer. E a resposta foi? Jordano respondeu, eles prontos a morrer. Esta é a resposta daquele que de fato anda com Jesus. E aí é o que eu disse no começo, com o cristianismo ele é anticultura. Se eu sair dizendo, pregando por aí, que você vem aqui para a igreja porque você vai morrer, possivelmente vão me chamar de loucos. Mas essa é a proposta de Cristo. Olha só o que ele vai falar em Mateus 16. Não sei se estou ficando bem vocês aqui, não? Ok, 16, 24 e 25, um texto extraordinário, muito conhecido nosso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, esse mesmo, renuncie-se a si mesmo, né? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E ele termina o 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Vamos dividir aqui esses dois versos. O primeiro é muito claro, que aqui Jesus ele está trazendo um duplo sentido. Então, quando quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser fazer parte, né, do meu reino, negue-se a si.
É óbvio aqui que Cristo ele está falando do que aconteceu com o irmão Ayrton. Isso aqui ela está conversando. A partir do momento que eu aceito a Cristo, eu morro para mim mesmo e eu nasço. É o batismo, né? O batismo que é o símbolo dele. Quando eu desço as águas, o velho homem está sendo sepultado. Quando eu levanto, eu estou sendo ressuscitado. Então, a experiência religiosa cristã é essa: ser chamado para morrer. O velho homem tem que morrer todos os dias. É o processo que nós chamamos de conversão. Por isso, nós carecemos de compreender esse chamado de Cristo. Porque quando ele diz, tome a sua cruz sobre si, siga-me, a cruz é um símbolo de vergonha e finalmente de morte. E os seus discípulos compreendiam isso e sabiam, e talvez para eles soaram pesado isso. Como assim? Cruz para eles naquela época era um palavrão, era uma palavra feia, vergonhosa. Mas era isso, foi para isso que Jesus nos chamou. Porque seguir a Jesus, às vezes, pode parecer vergonhoso para algumas pessoas. Hoje nós vivemos em um país muito aberto em relação a questões religiosas. Mas eu me lembro que quando criança, não era assim. E quem é mais antigo vai lembrar que era pior ainda. Né? Nós, os crentes chamados, né, eram, de certa forma, a própria palavra crente era uma coisa pejorativa, pesada, né? E às vezes alguns escondiam a Bíblia para não ter com a Bíblia, porque aquilo era, de certa forma, vergonhoso. Então, nós passaremos por situações como essa. Então, Cristo, ele nos oferece uma escolha. Se você quiser vir após mim, é isso que você vai passar. Você vai ser humilhado, às vezes vai ser rejeitado, vai ser desprezado, mas no final, no 25, ele vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por a mim, achará. E aqui, eu compreendo que aqui ele está falando da vida mesmo, porque a experiência do cristianismo, desde o próprio Cristo, que foi o primeiro que morreu, ela registra isso. Pessoas morreram por amor a Cristo, de fato, mas essa morte não é o fim, porque ele disse que quem perder, achará. Nós não precisamos ter essa experiência. Vou abrir aqui, porque fica mais fácil para eu poder ler aqui para vocês. Eu trouxe aqui, como eu disse anteriormente, nós, como grupo de intercessão, nós oramos constantemente com pessoas que estão passando por situações difíceis. E recentemente, eu lendo um livro, Mensagens Escolhidas, eu encontrei um capítulo que traz especialmente esse tema, o conforto para aqueles que perderam pessoas e como a gente se portar em situações como esta. E eu tentei então apenas 4 textos que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro texto está aí, diz assim: sabemos de ocasiões em que o Senhor pôs no coração de seu povo um caso da humanidade enferma, e pôs dentro deles um anseio de alma, da alma, e eles oraram muito fervorosamente pelo restabelecimento e julgaram ter direito a reclamar a promessa. E, no entanto, o doente morreu. O Senhor, que vê o fim desde o princípio, compreendeu que usasse ele seu poder para curar, a vontade divina seria mal compreendida. O texto segue aqui dizendo o seguinte: por vezes a restauração não seria melhor, quer para os amigos, quer para a igreja, mas traria em resultado um impetuoso entusiasmo e fanatismo, levando alguns à conclusão de que o impulso é o fundamento de nossa fé. Para ter mais 2 textos, já passo lá, mas dá uma paradinha aqui. Vocês compreenderam esse fechamento? O perigo, às vezes, de nos empolgarmos com coisas que parecem ser a solução, mas de fato não são. Porque o texto está dizendo é que, às vezes, a cura de alguém pode ser mal compreendida e haver uma excitação, uma inflamação de um milagre, e que nós temos agora um Deus que resolve todos os problemas, e eu não preciso mais de viver um cristianismo genuíno, viver apenas pendurado nos milagres
de Deus. Então, ele está nos dizendo aqui que, às vezes, a salvação dos amigos, da igreja e do próprio enfermo é melhor que ele descanse, se assim for a vontade de Deus, para que as outras pessoas não se iludam num cristianismo fiado, vou colocar assim, é a palavra de fiador em milagres. Deus é Deus do milagre, mas o milagre de Deus, ele tem que ter propósito e sentido de salvação para a pessoa enferma e para todos aqueles que estão envolvidos no processo. O texto continua dizendo o seguinte: o único modo seguro é seguir, olha só, seguir a palavra escrita. Depois de haveres feito tudo o que puderes pelo doente, ponde o caso nas mãos do Senhor. Pode ser que a morte seja para a glória sua. O Senhor permite que morram alguns que arrastam por meses e anos uma existência de enfermidade. Ele vê por bem dar o descanso a seus aflitos. Vou terminar o outro texto agora, o conselho de como então devemos orar por essas pessoas. Eu só posso orar pelo doente de uma maneira: Senhor, se for segundo a tua vontade, para a tua glória, para o bem do doente, digna-te de curar esse sofredor. Nós te rogamos, não seja segundo a nossa vontade, mas a tua vontade. Às vezes essa expressão, algumas pessoas interpretam como falta de fé, né? Se eu não faço a nossa, faça a sua. Ela é orientada pelo próprio Deus. Porque Deus, a vontade de Deus sempre vai ser o melhor. Porque, como já trouxemos no início, nós não fomos criados para morrer, e nós não queremos, fomos criados e somos construídos diariamente para viver. No entanto, o processo do pecado trouxe a morte. E agora a solução é Cristo. E se Cristo é a solução, Ele sabe como resolver isso. Por isso é a vontade dele que vai ser necessária para que a gente encontre a resposta. No coro bíblico nós cantamos assim, resposta, né? Sim, eis-nos prontos, Senhor. Deus prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Aqui nós estamos afirmando que estamos prontos e que estamos decididos a segui-lo. E termina uma oração agora, né? Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a sermos templos teus de paz, amor e luz. E aonde eu encontro cara, esse negócio de óculos, assim, onde eu encontro um texto bíblico que nós podemos encontrar a referência do coro destino. Isso está aí, 1 Coríntios 6, 19 a 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados com preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então aqui no hino nós encontramos a oração assim: venha ajudar-nos a olhar para os céus. Existe até hino, né? Com os pés na terra, mas com os olhos no céu. E aí nós pedimos que possamos ser templos de paz, amor e luz. E esta é a relação mais íntima que o ser humano pode ter com Deus, porque Ele exatamente nos propõe a habitar dentro de nós. E nesse processo, nessa construção de Deus morando dentro de nós, nós vamos ter as três palavrinhas que aparecem no hino: paz, amor e luz. E eu, quando tenho algo, eu tenho não só para mim, mas eu tenho para oferecer a minha família, meus vizinhos, meus amigos, na comunidade religiosa que eu participo. Portanto, viver, estar pronto, significa estar sendo habitado por Deus, dentro de nós, sermos templo do Espírito e desfrutarmos, primeiramente, da paz, do amor e da luz e dos demais frutos que nós encontramos em Gálatas 5, né? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, porque esses são os frutos inerentes do Espírito.
E é isso que vai nos deixar pronto. Mesmo que nós vamos continuar o nosso processo de ter qualidade de vida aqui neste mundo, mas a qualidade de vida aqui não vai ser ela o ponto mais importante. Eu vou estar vivendo neste mundo, pé na terra, olhos no céu, desfrutando da paz da vida e emanando luz para as demais pessoas. Eu disse a vocês que queria trazer algum testemunho, alguma referência de alguém que passou por situações difíceis de perda, registrado no Espírito de Profecia, e a própria irmã Mate. Eu creio que, como disse isso, todos nós já passamos, por perdas difíceis. E por que eu escolhi o testemunho dela? Eu, inclusive, antes de ler esse livro, eu não sabia. Eu acho que ela tinha ouvido alguma coisa por cima das perdas que ela teve na sua vida, mas não sabia as condições. E eu quero ler para vocês aqui o primeiro testemunho. Diz o seguinte, ela falando do seu filho mais velho. Aos 17 anos de idade, meu filho mais velho, ele caiu doente. Seu caso foi considerado grave, e ele nos chamou para junto do leito e disse: o menino de 17 anos chama seus pais e disse a ele: papai e mamãe, seria duro separar-se de seu filho mais velho. Se o Senhor houver por bem poupar a minha vida, por amor dos senhores, ficarei satisfeito. Se for para o meu bem e para a glória do seu nome, que a minha vida se encerre agora, direi: bem está a minha alma. E aí dá um conselho para o pai e para a mãe, Ellen White e Tiago White. E ele diz: então, vá a sós, papai e mamãe, e também vá a sós, e orem. Então vão receber uma resposta de acordo com a vontade do meu Salvador, a quem os senhores amam, e eu amo também. Receava ele que, se nós prostrássemos juntos em oração, nossas simpatias se fortalecessem e pedíssemos aquilo que não conviria que o Senhor concedesse. Fazendo 17 anos, chama seus pais no leito de morte e aconselha: vão orar, mas orem separados, porque ele teria que se orassem juntos. Os pedidos que eles levassem a Deus não fosse aquilo que de fato Deus estava propenso a conceder. Qual foi o resultado? Fizemos como ele pedia, disse Ellen White, que nossas orações forem todos os pontos semelhantes às orações que fizestes vós. Não recebemos evidências de que nosso filho se restabeleceria. Ele faleceu, pondo sua inteira confiança em Jesus, nosso Salvador. Sua morte foi para nós um grande golpe, mas foi uma vitória, mesmo em presença da morte, pois a sua vida estava escondida com Cristo nas mãos de Deus. A mãe aqui, eu imagino que esta é uma situação em que qualquer mãe vai sofrer, como é um relato, foi um duro golpe, mas a certeza de que o seu filho está nas mãos de Deus. Imagine o conforto, a alegria e a certeza de que ela vai ver esse filho na manhã gloriosa da ressurreição. Só que as perdas desse casal não pararam por aí. Ela diz assim: antes da morte do meu filho mais velho, meu bebê, ou seja, agora o caçula, adoeceu de morte. Oramos pensando que o Senhor nos poupasse do nosso queridinho, mas cerraram os olhos da morte e puseram-no a descansar em Jesus, até que o doador da vida venha para despertar os seus preciosos entes queridos para a gloriosa imortalidade. Será que acabou aí? Ainda não. Ela ainda conta que, não muito tempo ainda depois, meu marido, fiel servo de Jesus Cristo, que por 36 anos estivera ao lado, foi também arrebatado e foi deixada a lutar sozinha. Ele dorme em Jesus, não tem lágrimas para derramar sobre o seu túmulo,
Quando, porém, lhe sinto a falta, como aumento suas palavras de conselho e sabedoria. Como desejaria ouvir suas orações unidas às minhas, pedindo luz e guia, sabedoria para saber como planejar e dirigir a obra de Deus. Então, registros reais de uma família. Nós conhecemos a história dessa família, uma família usada por Deus para trazer à luz muitas verdades resgatadas do cristianismo que havia sido perdido. Essa família que conduzia agora, através das visões da Ellen dos seus escritos, esse povo remanescente passa por situações semelhantes. Vamos questionar a Deus por isso? Por que Ele permitiu isso? Jamais. Tanto mais velho, quanto mais novo, quanto esposo, segundo a própria Ellen, não tinha dúvida. Eles estavam prontos para aquele momento. E essa é a nossa grande, maior urgência e necessidade. A irmã Érica trouxe muito bem, antes e depois vinha, ela trouxe todos os dias, ou aproveitar ou não está. A certeza que ele está pronta, ela é fundamental. Nós não podemos vacilar, porque eu não sei se vou despertar amanhã, não sei se ainda vou dormir hoje. Então, estar pronto significa ter a convicção de que nós temos dentro do cristianismo a nossa esperança na vida eterna, mas também estar pronto para deixar Deus fazer aquilo que é melhor para nós, seja de um familiar ou em nós mesmos. Eu, como passei pelo processo e Deus me deu uma tranquilidade absurda, eu não compreendo isso, porque o natural nós, seres humanos, temer a morte. E isso não aconteceu comigo. Mas não é com todos assim. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso muito bem. Por isso, eu pensei nessa mensagem nesse sentido. Quando eu busquei esse hino, eu falei, olha, esse hino ele realmente está falando de estar pronto para a volta de Jesus, estar pronto para o encontro com Jesus, mas também está falando para que eu não preciso entender. Porque como nós vimos nos dados, nos números, isso é inerente à raça humana. Enquanto o pecado estiver aqui, vai acontecer. Eu preciso estar pronto para isso. Eu não posso permitir que essas coisas me separem da fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Pelo contrário, elas nos unam muito mais. E que todos os dias nossa oração seja: eis os pontos, Senhor, somos teus. E nós possamos ser templos de amor, que mais lá, alegria e luz, é isso? Paz e luz, né? Temos um de paz, amor e luz. Que a alegria entre os frutos também. E assim nós conseguiremos passar por esses dias que são difíceis aqui. O mundo hoje não tem coisa fácil, né? As dores ao nosso redor, dentro do nosso lar, elas irão acontecer, é fato. No entanto, elas não devem nos afastar dessa fonte de paz, amor e luz. Deus abençoe. Nossa Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Vamos levantar? Grande Deus, mais uma vez nos encontramos aqui para juntos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, ouvir testemunhos e como o Senhor cuida do Teu povo. Mesmo caído aqui neste mundo e onde a morte é um fim certo para nós, mas não é um fim definitivo. Nós cremos, ó Deus, na ressurreição, nós cremos, inclusive, que muitos de nós, e esperamos que nossa geração se volte para que a gente não passe por esta morte. Nós queremos estar prontos, assim como esteve Estevão, Paulo, Pedro, aqueles homens que morreram conscientes de que não era o fim, que o Senhor virá um dia para os resgatar e ressuscitar para a glória. Assim como os filhos da irmã e os seus esposos estão aguardando a tua volta, nós queremos também nos estar aguardando em vida ou descansando no pó da terra, mais certos de que, pela fé, pelo sangue de Cristo, nós temos o privilégio de um dia herdar a vida eterna. Leve paz para o nosso lar, temos questão de semana protegido, que cada dia nosso coração tenha esta plena convicção que somos templos teus, de paz, de amor e de luz.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.